Gostaria de chamar para me acompanhar à mesa Jorge de Oliveira Vargas, por favor, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Senta aqui. Por favor. Obrigado. Bom, tem muitas coisas no currículo do Dr. Jorge, então eu vou apresentar só algumas. Mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Ambiental, pós-doutor pela Universidade Federal do Paraná, com o trabalho Dever Judiciário do Julgamento por Equidade. Muito obrigada por estar aqui conosco no nosso seminário. E boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado para a doutora Fernanda, que fez o convite para participar, e também muito obrigado ao desembargador Fernando pela indicação. Portanto, qualquer reclamação, dirija-se ao desembargador Fernando. Nós vamos conversar rapidamente, trocar algumas ideias sobre a jurisprudência de valores, a constitucionalização do processo, o transconstitucionalismo, o diálogo das fontes constitucionais, não é? Falar um pouco sobre o habeas corpus genérico que veio da Constituição do Paraguai e a besteira que eu fiz quando quis votar um habeas corpus genérico foi ter citado a Constituição do Paraguai. Devia ter citado a Constituição alemã, que ninguém saberia, e eu usaria o mesmo tipo de argumento sobre o habeas corpus genérico. E depois analisar algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça, que eu penso que estão ultrapassadas e ainda há muito questionamento, como a aplicação de atenuantes abaixo do mínimo legal, por exemplo, a questão da prescrição em perspectiva, né? Prospectiva, hipotética. Então, algumas questões sobre a recepção ou não da agravante da reincidência, se ela foi ou não recepcionada pela Constituição de 88. Então, só para abrirmos um debate e refletirmos alguma coisa sobre isso, não é? Bem, eu quero começar a conversar com vocês sobre o Código de Bustamante. Todos vocês conhecem o Código de Bustamante e que foi incorporado entre nós através da, então, Lei de Introdução ao Código Civil e hoje Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e que está reproduzida dentro do nosso novo CPC, não é? De 2015. Esse Código de Bustamante, ele possibilita aos juízes, aos magistrados, a nós, os operadores do direito, não só aos juízes, aos magistrados, mas também aos advogados, aos representantes do Ministério Público, a chamada interpretação corretiva da lei. Nós conhecemos, desde o primeiro período da faculdade, quando estudamos hermenêutica, interpretação formal, a interpretação gramatical, a interpretação sistemática, a interpretação histórica, a interpretação teleológica, a interpretação lógica, a interpretação alográfica, criada pelo professor e ministro Eros Grau, a interpretação de direito comparado, mas eu tenho uma predileção especial relativamente à chamada interpretação corretiva das leis, principalmente em razão de inúmeras leis que são frutos de lobby, não são frutos do interesse da comunidade. A desembargadora Lilian e eu trabalhamos lá na 8ª Câmara Civil do nosso tribunal e lá existia questionamentos relacionados com o seguro habitacional.
Seguro habitacional que todos que compram uma propriedade pelo sistema financeiro da habitação, sabe que embutido na prestação tem o seguro habitacional, não é? Bem, e seguro habitacional relacionava-se com vícios de construção, etc. E começaram as pessoas a requerer as indenizações relacionadas com aquele seguro, e quando os tribunais já tinham julgado inúmeros casos de indenização, veio uma medida provisória que dizia assim: olha, se as seguradoras tiverem que indenizar esses vícios de construção, indenizar com base nesse seguro, as seguradoras serão descapitalizadas. Eu até fiquei com dó, né? Porque daí vão ser descapitalizadas as seguradoras. Quer dizer, que absurdo descapitalizar as seguradoras. E, portanto, dizia essa medida provisória que as indenizações teriam que ser pagas, então, pela União. Porque onde é que se viu descapitalizar as seguradoras? Até eu, que sou meio bobo, gostaria de ter uma seguradora em que eu recebesse o prêmio, não é? E na hora de pagar a indenização, eu transferisse, lá no meu caso, que nós somos de Curitiba, para a Prefeitura Municipal. Seria extremamente interessante, não é? Bem, esse Código de Bustamante, então, ele trata exatamente desta questão da interpretação corretiva das leis. Eu cito o artigo 15, que vai falar: na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, na hora que eu for aplicar a lei, e se a lei é a favor do lobby, eu não posso aplicar a lei a favor do lobby, porque a lei não é feita para o lobby. A lei feita para o lobby não é uma lei, é uma corrupção da lei. E, consequentemente, eu, como magistrado, eu, como operador do direito, os senhores, como também responsáveis pela aplicação do direito, naturalmente tem que primar por esta questão relacionada com os fins sociais da lei. No nosso Código de Processo Civil, existe lá um dispositivo lá que é má-fé do advogado pleitear contra texto literal de lei. Todavia, o Estatuto dos Advogados diz exatamente o contrário. Deixa eu ver se eu anotei aqui. O Estatuto dos Advogados, ele vai dizer que é vedado, sim, já vou achar esse negócio aqui. Eu não anoto nada, agora só anotei. Não devia ter anotado, porque eu lembrava daí. Bem, mas o Estatuto dos Advogados, ele vai dizer que é punido a infração do advogado, é um ato de infração do advogado, se ele pleitear contra a literal disposição de lei, ressalvado quando se trata de lei injusta. E, portanto, aquela má-fé que o nosso código fala, do advogado pleitear contra a literal disposição em lei, o próprio código, o próprio Estatuto dos Advogados faz esta exclusão. Ou seja, será responsável, sim, se ele pleitear contra a literal disposição de lei, desde que ele não esteja analisando o caráter justo da lei, desde que ele não esteja analisando o caráter da lei no sentido de atender o bem comum, no sentido de atender o interesse social. Então, este diálogo das fontes é realmente muito importante, o diálogo do nosso CPC com o diálogo do Estatuto dos Advogados. Bem, eu vou dizer aqui, então, que esta norma do Código de Bustamante, ela foi reproduzida no artigo 8º do novo CPC,
que vai falar, como todos nós sabemos, ao aplicar o ordenamento jurídico. Veja-se que não é mais como constava do antigo CPC, em que o juiz iria julgar de acordo com a lei. O antigo CPC dizia lá no seu artigo 127 ou 126, o juiz deve julgar de acordo com a lei. Não havendo lei, vai julgar por analogia, vai julgar de acordo com os princípios gerais do direito, colocando, portanto, os princípios gerais do direito numa posição inferior à lei. O novo CPC, ele diz que a lei não é suficiente para você julgar uma causa. Ele fala do ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico é muito mais do que a lei, todos nós sabemos. Nós sabemos que a lei é o texto, a interpretação do texto é a norma. Quem faz o texto é o legislador. Quem faz a norma somos os operadores do direito. Essa é a distinção entre lei e norma. Lei é o texto, norma é a interpretação do texto. Todos nós sabemos disso. Muito bem, daí essa regra do artigo 8º, que eu falo da constitucionalização do CPC, ele vai dizer, ao aplicar o ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico é um mundo. Ordenamento jurídico, eu tenho que usar a Constituição, tenho que usar o direito comparado. Eu, por exemplo, adoro a Constituição colombiana. Quando eu dou aula de direito constitucional, eu sempre levo a Constituição colombiana. E gosto muito da Constituição colombiana, até porque ela faz de uma maneira muito clara a divisão entre igualdade formal e igualdade material, que, vez por outra, nós temos alguma dificuldade de fazer uma definição, uma separação de igualdade formal e igualdade material. E ela faz também didaticamente, algo muito interessante. No nosso artigo 5º da Constituição, nós vemos lá que trata dos direitos e deveres fundamentais. Quando você vai estudar direito constitucional, artigo 5º, você só estuda os direitos. Se eu perguntar para os meus alunos, bem, do artigo 5º que está dizendo os direitos e deveres fundamentais, me diga aí alguns deveres, ninguém sabe. Direitos, sei uns 10, sei uns 20, nós sabemos os direitos e nós não sabemos os deveres, apesar de estar inserido ali, os direitos e deveres fundamentais. E eu gosto da Constituição colombiana e da Constituição da província de Jujuy, da Argentina. Não sei como é que pode alguém gostar de coisa da Argentina, mas eu até aceito essa Constituição estadual da província de Jujuy, porque, tal qual a Constituição colombiana, faz um rol. Quais são os direitos fundamentais e quais são os deveres fundamentais. Ela tem um rol dos direitos e um rol dos deveres fundamentais. E quando você lê aquele rol, você vai perceber, nossa, isso estava tão na minha cara, como é que eu não percebi esse rol dos deveres fundamentais? Bem, então, eu continuando aqui com as minhas anotações, ao aplicar o ordenamento jurídico, veja-se que não é mais o que constava no CPC, em que o juiz iria julgar de acordo com a lei. O ordenamento jurídico é muito mais do que a lei. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. Então, aí é a reprodução, agora no artigo 8º do novo CPC, do Código de Bustamante. Isso estava esquecido lá, existia sim no nosso ordenamento jurídico, no artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, mas eu nunca vi algum colega invocar esse artigo 5º. Olhar nos acordos, e são acordos brilhantes, e são vários acordos, são várias sentenças, mas o artigo 5º é igual, vocês que são aqui de São Paulo, e assistem o programa do... nós também assistimos, mas vocês assistem mais? O programa do Silvio Santos. E no programa do Silvio Santos tinha aquele personagem, o Lombardi. Lombardi, mas ninguém via o Lombardi. Ninguém sabia, falava, sabia que existia, mas ninguém via. Esse é o artigo 5º, é o artigo Lombardi. A gente sabe que existe, mas nunca encontrei em lugar nenhum a invocação do artigo 5º, que o artigo 5º, no ordenamento jurídico mundial, são raríssimos os países que têm
é dado aos operadores do direito a interpretação corretiva da lei. Você vai estudar na França, nem pensar. Portugal, muito pouco. O Brasil, o nosso ordenamento jurídico é privilegiado com isso. E nós não usamos esse instrumental. Agora, quem sabe, quando ele é reproduzido no artigo 8º do novo CPC, quem sabe a gente lembra dele. Não é? Porque quando ele estava lá esquecido na lei de introdução às normas do direito brasileiro, ninguém olhava, ninguém sabia que ele existia e ninguém sabia que ele poderia ser aplicado. Quando é, sim, indispensável nós analisarmos um caso sob julgamento, analisarmos sobre esta ótica, não só de acordo com a lei. Não estou dizendo que a lei ela tem que ser descartada. Não. Mas a lei é apenas um elemento do ordenamento jurídico. Diz, portanto, esse artigo, e continua, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana. E para resguardar a dignidade da pessoa humana, todos nós sabemos que nós temos aquele tipo de controle de constitucionalidade, temos o tipo de controle de constitucionalidade das leis, mas nós temos também o chamado tipo de controle de constitucionalidade da interpretação das leis. Se nós lembrarmos lá do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868, nós vemos, o controle de constitucionalidade é da lei, total ou parcial, não é? E tem também o controle da interpretação da lei, não é? Aqueles que logicamente, todos vocês lembram da chamada moldura kelseniana, em que havia uma Kelsen dizia, não é? Que pode existir várias interpretações da lei. E todas elas podem estar dentro de uma fundamentação jurídica. Todas podem estar dentro de uma fundamentação jurídica, por diversas que sejam essas interpretações. Porém, nós temos dentre as interpretações possíveis, nós temos a chamada interpretação conforme. Então, devemos buscar, dentre aquelas interpretações possíveis, aquela interpretação conforme. Ou qual é a interpretação conforme? É aquela interpretação que melhor atenda o princípio da dignidade da pessoa humana. Essa é a interpretação conforme. E continua esse dispositivo, sempre fazendo a interpretação da lei conforme a Constituição e observando o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade. Bem, esses dois princípios todos nós sabemos. O princípio da razoabilidade veio do common law, do sistema norte-americano, e o princípio da proporcionalidade é nada mais, nada menos do que o aperfeiçoamento do princípio da razoabilidade dentro do ordenamento jurídico alemão, em que ele faz aquela distinção dos subprincípios da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. O princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, também nada mais é do que a implantação entre nós do chamado devido processo legal substantivo. Todos nós estamos acostumados com o devido processo legal procedimental. Ampla defesa, contraditório, recurso, e pouco estudamos o chamado devido processo legal substantivo. Claro que eu não vou pedir para vocês abrirem o código, mas o Código Penal diz lá no artigo, se não me falha a memória, 273, crimes contra medicamento falso, alimentação falsa, um negócio assim, né? Algo desse jeito, não é? Pena 10 a 15 anos, não é? É uma pena altíssima, né? E daí no parágrafo 1º lá, eu estou chutando, sei lá se é o parágrafo 1º lá, mas em princípio qual que é, Lília? Você que sabe. O artigo 273 do Código Penal. 273 do Código Penal, e esse parágrafo é o parágrafo 1º lá mesmo, que vai dizer, equipara-se ao CAPT essa questão de vender medicamentos, vender alimentação deteriorada, equipara-se a isso os cosméticos. Os cosméticos. E tinha uma aluna, lá nós temos o Cefet,
que aprendeu a fazer pintura, sim, esmalte. E lógico que não tinha aprovação da Inmetro. Anvisa, é? Sei lá, alguma coisa assim. Precisa uma aprovação. E daí, ela, uma tia dela era farmacêutica, morava em Cascavel. Nossa cidade é a única cidade, o Paraná homenageia as sogras com o nome das cidades. Não tem nada a ver, a interpretação é de vocês, não é lá da minha. Lá nessa cidade, a tia tinha uma farmácia e a menina falou assim, tia, ela tinha 10 vidrinhos assim, de esmalte. Tia, vamos ver se a gente vende algum esmalte na sua farmácia? Expor à venda, mas era crime. O fiscal apareceu, não tinha esse registro. Pena, 10 a 15 anos. Se ela tivesse matado o fiscal, ela ia pegar uma pena muito menor. Ia pegar 6 anos, violenta emoção e tal, ficaria no semiaberto, quem sabe até no aberto, conforme fosse o nosso colega. Bem, claro que, apesar de ser a lei, evidente que essa lei não pode ser considerada constitucional. Pelo devido processo legal procedimental, ela é. Pelo devido processo legal procedimental, ela é. E eu já vi várias sentenças, acordos do tribunal, condenando as pessoas com base nessa lei relativamente à questão do cosmético que não tinha esse registro, sei lá, se é na Anvisa, se é na Inmetro, sei lá, onde é que teria esse tipo de registro. Claro, e por isso que nós adotamos o devido processo legal substantivo. E esse artigo, ao falar do ordenamento jurídico, e ao falar da razoabilidade, e ao falar da proporcionalidade, o que ele está falando é: adotem o devido processo legal substantivo. Não fiquem presos e acomodados ao devido processo legal procedimental. O devido processo legal substantivo, através principalmente desses dois princípios, é que transforma, como diz o professor Clermerson. O professor Clermerson diz que o Estado democrático de direito não é um Estado de direito. O Estado democrático de direito, na dicção, o professor Clermerson é um constitucionalista lá de Curitiba, Clermerson Merlin Cleve, e ele diz que o Estado democrático de direito não é um Estado de direito, ou um Estado material de direito. O Estado democrático de direito é um Estado de justiça. E ele interpreta, portanto, Estado democrático de direito como Estado de justiça. Por isso, o processo tem que ser justo. Mas não justo daquele jeito. Aquilo que é justiça para mim pode não ser justiça para você. Não, a justiça nos termos da Constituição. A justiça nos termos do princípio da proporcionalidade. A justiça nos termos do princípio da razoabilidade. Não uma justiça arbitrária. Uma justiça baseada na Constituição. Uma justiça com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Que eu vou buscar através da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E continua esse dispositivo falando ainda que além disso, e daí o juiz deixa de ser a boca da lei para se transformar na boca da Constituição, e além disso, ele vai falar, deve usar também, obedecer também o princípio da legalidade, da publicidade e da eficiência. Não estou dizendo, então, que temos que deixar a lei de lado. O que eu estou dizendo é que a lei por si só não é suficiente para nós apreciarmos o julgamento. Nós temos que apreciá-lo com base no ordenamento jurídico, do qual a lei faz parte. Não estou pregando para desrespeitar a lei. Não. Eu estou dizendo que a lei por si só não é suficiente. A lei tem que ser interpretada dentro do ordenamento jurídico como um todo. A questão da razoabilidade vai para mim, importar na já inconstitucionalidade do novo CPC.
no novo CPC, se nós formos olhar lá, existe um dispositivo, para mim, totalmente inconstitucional, que diz assim, o parágrafo único do artigo 140 do novo CPC: o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Esse dispositivo estava no Código Liberal nosso, né, de 1973, que era o Código dos Interesses, não era o Código dos Valores. Nosso Código de 73 era o Código dos Interesses, era a jurisprudência dos interesses. Nós devemos construir com o novo CPC a chamada jurisprudência dos valores. É completamente diferente da jurisprudência dos interesses. Bem, e no Código de 73 tinha mesmo esse dispositivo que falava que o juiz deve julgar de acordo com a lei. E que era vedado o juiz julgar por equidade, a não ser quando se admitia. Bem, no antigo CPC, se admitia julgamento por equidade quando? Relativamente a honorários advocatícios e relativamente à jurisdição graciosa, lá, a jurisdição voluntária. Só nessas duas hipóteses que era admitido o julgamento por equidade no antigo CPC. E veio esse novo, em todo o projeto, em toda a fase desse novo projeto, não se falava, não se vedava ao juiz o julgamento por equidade. Por quê? Porque o novo nome da equidade é razoabilidade. Equidade e razoabilidade são sinônimos. Razoabilidade é nada mais, nada menos do que a nova denominação de equidade. Aquela equidade lá de Aristóteles, que falava realmente da correção, da interpretação corretiva da lei. Isso aí já vem desde a época de Aristóteles, daquela ética a Nicômados, né? Essa hipótese. Bem, e daí, durante todo o projeto do novo CPC, esse dispositivo não existia. No último momento, na última redação, um determinado senador resolve restabelecer esse dispositivo. Mas, claro que esse dispositivo é inconstitucional. Por quê? Porque o próprio CPC fala: eu tenho que constitucionalizar. E eu tenho que julgar de acordo com o ordenamento jurídico. E eu tenho que levar em consideração a razoabilidade. Se eu tenho que levar em consideração a razoabilidade, a proporcionalidade, eu não posso vedar o juiz de julgar por equidade. Ao contrário, é obrigado a julgar por equidade. Por quê? Porque isso é o novo nome da razoabilidade. É obrigado. A Constituição obriga o juiz a julgar por equidade. Tanto que, lá no início, né, nesse artigo 8º que nós temos do CPC, fica muito claro que o juiz, ao analisar a causa, deve levar em consideração o ordenamento jurídico. E dentro desse ordenamento jurídico, ele destaca o devido ao processo legal substantivo, que é a razoabilidade. E é nada mais, nada menos do que o princípio da equidade com a nova roupagem constitucional. Bem, em relação ao princípio da eficiência, uma vez, lá na Escola da Magistratura, o desembargador Fernando foi diretor lá da nossa escola, às vezes ele convida os professores e não adianta, não vai. Então daí, quando não vai mesmo, eles mandam o professor para Portugal, lá no SEG. Eu fui em 1998, me mandaram para lá. E daí você vai lá e você tem que trazer alguma coisa. Claro, não é só ficar lá comendo pastel de Belém e esse troço lá, né? E também é para não virar português também, né? Porque você tem que dar um controle. A Elizabeth, colega, foi lá, sabe tudo de bacalhau, chegou lá, olhou um prato diferente de bacalhau, chamou o garçom e falou: por favor, garçom, como é que vem esse bacalhau? Ele olhou para ela: olha, pois eu mesmo o trago.
Tem cabimento? Então a gente não pode ficar muito tempo, né? Fica um pouco lá, né? Não pode também abusar, assim, ficar lá, tudo esse tempo. Muito bem. Mas eu tinha que trazer alguma coisa, né, para justificar ficar 4 meses em Portugal pela Escola da Magistratura. Tinha que, né, e o princípio que eu quis estudar lá era o princípio da eficiência, que pouco estava sendo estudado aqui, não é? E lembrando lá do artigo 37 da Constituição, que vai falar que a administração pública, através de todos os seus poderes, quer dizer, tanto o executivo, como o legislativo, como o judiciário, deve lá pautar-se pelos princípios lá, da legalidade, da moralidade, e da eficiência. Daí, fui assistir a uma audiência em que a pessoa lá, os herdeiros, tinha sido atropelado lá por um caminhão, sei lá o quê, e propôs a ação de indenização contra a empresa. E o processo levou 11 anos para ser julgado. Quando ele propôs a indenização, a empresa era solvente. Quando ele ganhou a indenização, a empresa tinha falido. E aí ele ganhou e não levou. E ele processou o Estado português pela ineficiência do Poder Judiciário português. Lá na Corte... eu acho que é Corte de Justiça da União Europeia, né? Não sei se o nome é Corte de Justiça. É uma corte lá da União Europeia. Lá da União Europeia, lá. Que pode condenar os estados, assim, não é? Eu não sei exatamente qual é o nome dessa corte. Bem, e a corte condenou. Com base no quê? No princípio da eficiência. O Poder Judiciário português não foi eficiente. E pela sua ineficiência ele causou um prejuízo. E então ele é responsável. É igual um mau serviço prestado na rua, que deixa um buraco da administração pública, considera a ineficiência igual. E depois nós fomos também pela Escola da Magistratura. Lá a Escola da Magistratura é bacana, ela proporciona uns troços bacanas para a gente. Fomos para Camerino, na Itália, né? E a mesma coisa. Daí eu não assisti a audiência, mas nos falaram em uma palestra que centenas de casos de julgamentos da Itália, porque dizem que lá é o mais ineficiente dos poderes judiciários. E lá há uma condenação assim, de centenas de casos pela ineficiência do Poder Judiciário. E o Estado italiano sempre sendo condenado pelos prejuízos que a ineficiência do Poder Judiciário causa. Bem, e disso veio, dessa eficiência, todos nós sabemos, veio o princípio do prazo razoável. O princípio do prazo razoável é nada mais, nada menos do que uma forma de se implantar entre nós, no Poder Judiciário, o chamado princípio da eficiência. Então, aquele prazo razoável que existia dentro da União Europeia, que veio para nós através do Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º, inciso 1º, não é? E depois veio para a Constituição, no artigo 5º, inciso 78, e finalmente entra também no CPC, como se precisasse entrar no CPC, apesar de já estar na Constituição e apesar de já estar também no Pacto de São José da Costa Rica. Bem, então, hoje eu tive, até agora, acho que 2 casos que nós apreciamos, e eu acabei sendo voto vencido, de reclamação relativamente à inobservância
do prazo razoável. Bem, a gente não está acostumado ainda muito a trabalhar com isso, mas o dispositivo, o artigo 8º, e depois ele repete o prazo razoável em várias fases lá das normas gerais do CPC, o princípio da eficiência tem tudo a ver com o princípio do prazo razoável. E depois, o princípio da publicidade. Todos nós sabemos que, quer dizer, eu acho que nem todos nós, eu acho que só ali aquele senhor, a gente era muito jovem. Quando nós tínhamos no Brasil os chamados processos secretos. Os processos que eram julgados com base em leis secretas. Nós tivemos 2 leis secretas no Brasil. 2 portarias do Ministério da Aeronáutica. Uma descobriu-se a data, outra até hoje não se descobriu a data. Eram 2 portarias da Aeronáutica que eram leis secretas. Claro, ninguém podia conhecer os termos da lei. E as pessoas eram julgadas com base nessas leis secretas. E elas eram condenadas com base nessas leis secretas. E podiam se defender? Claro que não, era secreto, como é que ia poder se defender? Seria um absurdo, daí, deixar a pessoa se defender se o processo é secreto. Aí perdeu a graça do processo é secreto. E nós tivemos, por exemplo, no nosso tribunal, nós tivemos o presidente do nosso tribunal julgado com base numa lei secreta. Ele chegou no tribunal, disseram para ele, o senhor não é mais presidente. Como? O senhor foi julgado e o senhor perdeu o cargo. Não é possível! Por quê? É secreto. Mas eu sou desembargador? Nem desembargador o senhor é. E o vice-presidente do tribunal também. Porque poderia assumir no lugar do presidente. Também foi julgado com base numa lei secreta. Com base numa dessas 2 leis. Em processos secretos. Sem direito a nenhum tipo de defesa. Nenhum tipo de defesa. Isso aconteceu muito também com os professores da Universidade Federal do Paraná. Principalmente professor de filosofia, de sociologia. Chegava para lá, vindo dar aula. O senhor não é mais professor. Por quê? Porque o senhor foi condenado a perder o cargo. O senhor não é mais professor. Mas por quê? É secreto. É secreto. Não é? Então, esse princípio da lei secreta, daí prometeram uma indenização, sei lá, se veio até hoje. Você consegue achar para mim o artigo 8º, parágrafo 3º da ADCT? Não tem acesso? Mas que barbaridade, Fernando. Que absurdo. ADCT, artigo 8º, parágrafo 3º. Se não for, é o 10º. Se não for, é o 20º. Um deles. Mas provavelmente é o... Até desse eu estava dando uma aula e falei assim, isso está no artigo 12 da Constituição de 1824. Claro que eu chutei, como é que eu vou saber se era artigo 12 da Constituição? E de repente, uma aluna levantou assim, professor, não é artigo 12, é artigo 15. Falei, pô, você vai me derrubar? Você vai me derrubar no meio da aula? Parágrafo 3º. Aos cidadãos que foram impedidos de exercer na vida civil atividade profissional específica em decorrência das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica, número S50-GM5, de 19 de junho de 64, e S285-GM5, essa não acharam nem a data. Será concedida reparação de natureza econômica na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de 12 meses a contar da promulgação. A Constituição é de 5 de outubro de 1988, isso aqui tinha que ser 12 meses depois, ou seja, 5 de outubro de 1989, e até hoje foi não. Mas também já era secreto mesmo, então... Pessoal,
Bem, isso tem tudo a ver, não é? E a gente estuda aquele livro do Capital Processo e ficamos admirados. Ficamos com 20 anos cafeteando por aqui, não é? E ninguém fala sobre isso. Não é? Mas quando você vai ler o Capital lá, o Progresso, fica assustado, né? Não sabe que isso foi comum entre nós, não é? Foi do nosso dia a dia, não é? Bem, o nosso novo CPC, então, relativamente ao princípio da eficiência, deixa claro no artigo 4º que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Normalmente, nós, os juízes, eu não estou tirando a minha responsabilidade, adoramos julgar o processo sem resolução de mérito. Coisa melhor coisa do mundo é você julgar inepto, é você julgar a parte legítima, é você julgar falta de pressuposto processual. Adoramos. Porque daí você não tem que pensar muito, é muito fácil você julgar extinto sem resolução de mérito, não é? E o nosso CPC, o novo, atual, não, principalmente pelo princípio da cooperação, ele diz, juiz, evite ao máximo, julgar sem resolução de mérito. Os juízes adoram dizer assim, o autor alegou isso e não provou. O princípio da cooperação, todos nós sabemos, ele traz o subprincípio do auxílio. O juiz não pode, tal qual as partes, ele também tem o ônus da prova dentro do princípio da cooperação. Ele deixou de ser o tertius inter partes, vendo as partes se degladiarem e produzir as provas no chamado duelo civilizado, e ele ficar assistindo, e daí dizer, fulano de tal ganhou, fulano de tal perdeu. Não. Todos nós sabemos que pelo princípio da cooperação, o juiz não é um tertio inter partes. Aquele triângulo, a chamada triangularização processual, não existe mais. Porque as partes e os juízes estão na horizontal, no mesmo nível. Acabou a triangularização. Ainda a gente fala triangularização processual, mas a triangularização processual é lá atrás do Estado liberal. Hoje, pelo princípio da cooperação, não existe mais a triangularização. Existe a situação horizontal, em que o juiz e as partes estão no mesmo nível e dialogam no mesmo nível. E por isso, não pode haver julgamento dizendo que as partes não provaram, porque a responsabilidade é também do juiz, é ônus da parte do juiz. É ônus do juiz. Então o juiz tem que dizer, as partes não provaram e eu também não consegui provar. Porque pelo subprincípio do auxílio, no princípio da cooperação, ele tem igualmente as partes o ônus da prova, para ele tentar procurar o que se chama de processo justo e julgar o mérito. E o prazo razoável não é também só o julgamento do mérito, é julgamento do mérito e também relacionado com a parte satisfativa. O juiz tem que ter meios e buscar instrumentos para fazer cumprir a sua decisão. O ministro Salvo Figueiredo, querendo implantar entre nós o common law, não conseguiu implantar como ele queria. Vocês todos conhecem que o common law é um instituto tentou implantar entre nós o instituto do contempt of court. Vocês sabem que o contempt of court é um instituto do common law que diz respeito ao
desacato à corte. Certa feita, mas daí não foi pela escola da magistratura do Paraná. Eu fui pela AMB. A AMB não é assim tão atenciosa como a escola do Paraná. Mas de vez em quando ela dá uma ajudinha lá. E eu fui pela AMB fazer um curso de Direito Ambiental em Portland, lá no estado do Oregon. E estava lá, o palestrante lá falou, tal, não entendi quase nada, porque eu não entendo inglês, então, mas eu estava lá. E daí tinha uma parte que tinha que fazer pergunta, né? E daí eu fiz essa pergunta. O que acontece aqui quando a parte não cumpre uma ordem judicial? Daí o professor falou assim, não entendi. Bom, também o jeito que eu falo inglês ele não vai entender nunca. Daí eu pedi para um outro colega que dominava inglês, pergunte, então o que eu quero saber é isso. O que acontece quando a parte não cumpre uma ordem judicial? Aí o colega lá que perguntou, e o professor falou, não estou entendendo. Falei, mas que diacho? Será que esse cara não entende nada? Mas o que ele não entendia é o seguinte, é que isso aí não existe, que pergunta mais idiota, que pergunta mais burra, e isso aí é impensável no sistema do Cumuló. Isso não existe. E daí ele explicou lá, que não existe, fiquei olhando, falei, nossa, não existe. Recentemente houve lá um caso lá no meu estado, fizeram um concurso para procurador do estado e passaram 11 pessoas. Só que daí o governador não queria nomear. Bom, mas fez o concurso, tem as vagas, não queria nomear. E entraram com mandado de segurança no órgão especial. O órgão especial deu a ordem, concedeu a ordem, mandou o governador nomear. E o governador veio para Brasília e conversou com, na época, o Antoninho Malvadez, aquele senador que todos nós conhecemos, e perguntou, escuta, lá no meu estado, eu não quis nomear lá determinadas pessoas, e o tribunal mandou eu nomear. Se eu não nomear, o que acontece? Diz o Antoninho Malvadez, nada. Não é possível, nada. Daí não nomeou. Felizmente esse desembargador, daí aplicou uma multa lá, daí por causa da multa, o governador era judeu, não queria pagar a multa, daí acabou nomeando. Bem, daí nós fomos estudar sobre isso, não é? Essa situação. E o ministro Saulo Figueiredo quis implantar o common law aqui, lá, nos termos do artigo 14, parágrafo único do CPC de 1973. Claro que não foi aprovado, porque quem descumpre normalmente a ordem judicial são os governantes, não é? Daí foi aprovado o tiro no pé? Lógico que não aprovado. Mas daí o ministro Saulo Figueiredo colocou, então tem que ser pago, tem que pagar uma multa. Mas daí ele pôs assim, a multa independentemente das sanções penais. E daí que eu fui estudar o crime de desobediência contra a ordem do juiz civil. E todos nós sabemos que o crime de desobediência é um crime permanente. E o crime permanente, a pessoa sempre está em flagrante delito. Não é verdade? Então não adianta ele ir fazer lá no juizado especial, levar um pacote de tomate, uma cesta básica, porque ele sai de lá, tem que voltar, porque o crime é permanente. Enquanto ele não terminar de cumprir, não é? Tá bom. Eu vou atropelar aqui, porque eu queria falar
sobre o habeas corpus genérico. Nós temos 3 tipos de habeas corpus. O habeas corpus preventivo, o habeas corpus libertatório, não é? E tem o chamado habeas corpus genérico. O habeas corpus genérico, ele está definido lá na Constituição do Paraguai. E por isso que eu comecei a falar muito e acabei usando muito do tempo. Do transconstitucionalismo. Eu anotei aqui, habeas corpus genérico, para situações em que a pessoa está cumprindo pena em condições desumanas, com desrespeito à integridade física ou moral. É possível o reconhecimento de uma terceira espécie de habeas corpus, além do preventivo e do libertatório, qual seja, o do habeas corpus genérico, que assim é definido na Constituição da República do Paraguai, quando em seu artigo 133 trata desse habeas corpus e no item 3 do genérico. Assim mesmo, esta garantia poderá interponer-se em casos de violência física, psíquica ou moral que agravem as condições das pessoas legalmente privadas de sua liberdade. A respeito à lei 1599 do Paraguai, em que seu capítulo 4, que é dedicado ao habeas corpus genérico, preceitua em seu artigo 32, procederá el habeas corpus genérico para demandar el cesse a la violência física, psíquica ou moral que agrave as condições de pessoas legalmente privadas da sua liberdade. Bem, habeas corpus genérico é nada mais, nada menos que o chamado excesso de execução. O que diz a nossa Constituição, lá no artigo 5º, inciso 3º? Ninguém será submetido a tratamento desumano. E o habeas corpus genérico é exatamente para isso. A pessoa está cumprindo a pena, a pena é correta a pena. Ele praticou mesmo aquele fato. E foi condenado, teve defesa, está condenado corretamente. Porém, o cumprimento da pena que está incorreto. O cumprimento da pena é que o expõe numa situação degradante. Tem uma cadeia lá, estou terminando. Daqui a pouco ela corta o som aqui, daí, mas eu falo alto, não adianta nada. Tem uma cadeia lá, Araucária, que é um dos municípios mais ricos do Paraná, porque tem uma refinaria de petróleo. Daí foi lá a Comissão de Recursos Humanos. Aquelas cadeias de cabe 4 pessoas, tinham 16 em média. Em média, 2 pessoas tuberculosas em cada cela. Logo todas, né? Praticamente em todas. Aidéticas. Bom, aidético, se não dormir com a aidética, não tem problema mais. Mas o tuberculoso não tem jeito. Ele fica tossindo o tempo inteiro. Você tem que dormir na cama que ele dorme. E as necessidades fecais eram feitas em garrafas PET, retiradas semanalmente. Tá bem, né? Podia pior se fosse quinzenalmente. Toda infestada de piolho. Isso é atender o princípio da dignidade da pessoa humana? Claro que não. E é para isso que existe o habeas corpus genérico. Que entre nós não usamos. Ah, professor, mas isso é da Constituição do Paraguai, isso aí é direito humano. Direito humano é direito constitucional, é transnacional. E a primeira vez que foi requerido um habeas corpus genérico, o STJ indeferiu. Por quê? Porque não tem a previsão legal.
Mas, bom, o ministro não vai ouvir palestra nenhuma nossa, né? Já foi. Ah, porque eu já fui. Tá bom. Ele pode ver o filme. Esqueceram que na nossa lei de execução penal existe o Instituto do Excesso de Execução, que é nada mais, nada menos que o habeas corpus genérico. Daí eu, por curiosidade, fui lá na minha comarca, liguei para a escrivã lá da Vara de Execuções Penais em Curitiba. Falei, escute, quantos requerimentos de excesso de execução vocês têm aí? Doutor, o quê? Excesso de execução é um processo. Não, a gente tem uma relação de processos aqui, agravo, livramento condicional, tal. Mas não tem, não consta na nossa relação de processos o excesso de execução. Não consta nem no rol de que existe o excesso de execução. Quanto menos efetivamente usado. O requerimento de excesso de execução, que é nada mais, nada menos do que a adoção entre nós do habeas corpus genérico, né? Então, como meu tempo já terminou, eu só vou falar. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar mais um negócio aqui que eu vou falar. Breves considerações. É que lá na Câmara eles avisam quando faltam 2 minutos para o advogado. Queria conversar com vocês, só para refletir, sobre a súmula 231 do STJ, que dispõe que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Eu acho o fim da picada. Apesar dessa súmula não ser vinculante, ela é aplicada diariamente por nossos tribunais. Lá na Câmara que eu atuo, é direto a aplicação dessa súmula. Então, peço licença para dizer que eu escrevi aqui. Não há lei proibindo que, em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante, a pena possa ficar abaixo do mínimo legal. Pelo contrário, a lei que determina, artigo 65, peremptoriamente, a atenuação da pena em razão de uma atenuante, sem condicionar seu reconhecimento a nenhum limite. E, por outro lado, reconhecê-la na decisão condenatória, sentença ou acordo, mas deixar de efetuar a sua atenuação é uma farsa. É ilegalidade, para não dizer fraude, que viola o princípio da reserva legal. Eu ia falar mais alguma coisa, mas não vou falar. E depois, um bate-papo que eu queria também, só citar rapidamente, a súmula 438, que rechaça a hipótese da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena em perspectiva ou hipoteticamente considerada. E o que eu achei mais interessante foi a fundamentação. A fundamentação dessa súmula é que aplicar essa súmula, ela não pode ser aplicada, porque essa súmula viola o princípio da presunção da inocência. Pá! Viola o princípio da presunção da inocência. Se eu quero ficar livre do processo, não, eu tenho que continuar com o processo para garantir a minha presunção de inocência. Mas, como diz lá na minha cidade, em Piraí, se você não me queria, por que matou meu cachorrinho? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. Muito obrigado, desculpe ter ultrapassado o tempo. Claro.
Bom, em primeiro lugar, agradecer muito pela palestra. Temos um tempinho para algumas breves perguntas. Desembargador Vargas, a responsabilidade não é minha por ter trazido Vossa Excelência aqui. Eu só sugeri a Fernanda Orzormazo, né, que consultou a doutora Laura, que trouxe Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência é que fez o convite. É, sim, responsável por tudo isso que aconteceu. E só para o público, para a plateia saber, além de Cascavel, nós temos Formosa do Oeste também no Paraná. Então as sogras podem ser homenageadas, né? Também, Vai depender. Mas eu não da falei sua nada interpretação. ali, Não, então, também estou dizendo nada. Só estou dizendo que além de Cascavel temos Formosa do Oeste. Tá bom. Mas a minha pergunta, desembargador Vargas, duas observações que Vossa Excelência fez. Aí eu vou deixar de ser formal. Né? Duas observações que você fez que me chamou a atenção. Primeiro, você falou no começo da interpretação holográfica que o ministro Eros Grau faz a respeito da lei. Eu me lembrei daquele livro dele, Discurso, ou Ensaio, Discurso sobre Interpretação Jurídica, né? Que quando ele foi fazer a segunda edição, né, que ele ia rever isso, ele refletiu um pouco mais e falou assim, olha, eu vou escrever sobre outro assunto, embora seja o mesmo, diz ele. Né? E colocou o título do livro agora, Por que eu tenho medo dos juízes? Você conhece o livro, nós já conversamos algumas vezes sobre isso. E duas observações que você fez que me chamaram a atenção, e daí vai vir a pergunta. Primeiro, essa questão da manicure lá, da menina que criou o esmalte, né, ou cosmético, alguma coisa assim. Você fez uma observação dizendo o seguinte, a depender do juiz, ela podia ser condenada. A depender do juiz, ela podia ser condenada. Com isso, eu lembrei também agora que teve um encontro do Fórum Nacional dos Juízes Criminais, alguma coisa que acabou fazendo uma espécie de denunciado, né? E entre esses enunciados, diz lá que o judiciário, eu não lembro exatamente como é, mas que o judiciário não será responsável pela superpopulação carcerária. Né? É mais ou menos nesse sentido. O judiciário será responsável? Não será responsável pela superpopulação carcerária. Imagina. Mais ou menos nesse sentido. Daí, não são fatores para decisão. O que o ministro Eros Grau fala no seu livro, e você vai lembrar que nós temos uma proximidade muito grande com ele, que nós trouxemos ele para dar uma aula inaugural na Escola da Magistratura, e ele nos falou isso no jantar. Ele falou assim, olha, essa história de que cada juiz vai decidir de uma maneira diferente, essa ponderação de princípios, né, me deixa muito preocupado, porque a tendência do magistrado ponderar princípios é sempre a favor do mercado, foi isso que ele falou. Né? Então, a minha pergunta, nós temos que ter medo dos juízes? Claro, eu penso que sim. Bom, não foi essa combinada aqui. não foi essa combinada. Mas tudo bem. Claro que nós temos que ter medo dos juízes, não é? A tendência, por exemplo, nós ouvimos lá, o juiz tem que combater o crime, não é? Eu lembro de um caso lá na minha cidade, em que um caso muito famoso dos chamados diários secretos tomou conta lá do meu estado. E uma pessoa lá, que seria altamente envolvida, tal, foi presa, entrou com habeas corpus, e todos querendo a prisão da pessoa. Aí, a desembargadora Lilian, contra tudo e contra todos, deu o habeas corpus. E perguntava para ela, mas veja, mas há quase que um clamor público relativamente a essa questão. Como é que você deu o habeas corpus? A desembargadora Lília falou, dei habeas corpus porque eu fui técnica, eu fui olhar o processo e achei que era perfeitamente possível eu conceder esse habeas corpus. Então, independentemente do clamor das pessoas, de determinadas repercussões, as pessoas, os juízes de uma maneira geral, eles se deixam levar em relação a o que vão dizer da minha decisão. Então, eu quero que a minha decisão seja bem aceita.
E muitas vezes, se nós continuarmos a julgar em relação à chamada jurisprudência de conceitos, nós vamos julgar pelo Estado liberal do dura lex, sede lex. E essa ponderação que o ministro Eros Grau é contra, quando você faz uma ponderação superficial, irresponsável, porque eu posso usar determinados palavras, conceitos abstratos, de uma forma que eu possa dar resposta para qualquer situação. Eu posso fundamentar, eu pego lá a ordem pública para determinar uma prisão preventiva e dou a interpretação da ordem pública, a interpretação que eu quiser. Não é? Não vou buscar os parâmetros para estabelecer principalmente a proporcionalidade em sentido estrito. Realmente, isso compensa, isso não compensa? E quanto ao sistema carcerário, que os juízes não são responsáveis, para mim, claro que são os responsáveis. Custa, no estado do Paraná, aqui em São Paulo, não sei quanto, por mês, um preso, 3.760 por mês. E ele fica lá no nosso sistema e ele sai reeducado? Não. Ele sai pior. Tanto que tem um professor lá, claro que ele faz um certo exagero, ele não só fala que a reincidência não foi recepcionada, como a reincidência deve ser considerada uma atenuante. Exagerou. Mas ele defende que a reincidência tem que ser considerada uma atenuante, porque quem tornou a pessoa pior foi o Estado. E nós mandamos para lá, assim, aos montes, uma vaga na penitenciária, no sentido de construir novas penitenciárias, uma vaga na penitenciária custa R$237 mil. Uma vaga, uma cela. Porque quando eu vou construir uma penitenciária, eu não vou construir igual se constrói hoje, em vez de cimento, põe areia. Não, aquilo tem que ser aquelas paredes enormes, a quantidade de ferro enorme. Então eu vou construir uma penitenciária para 100 pessoas, vai corresponder cada vaga a 236 ou 237 mil reais. E para piorar, que sentido é isso? E que colaboração nós damos para a sociedade? Que retribuição nós damos para a sociedade? Agora, a jurisprudência halográfica do ministro Eros Grau, ele é contra, mas no fundo ele é a favor, sim. Porque ele cita aquela hipótese da moça, quando começou o Código Penal, né, de 41, né, Código Penal 41, ou 42, por aí, né? Tinha aquele crime do atentado violento ao pudor, e uma moça foi de biquíni à praia de Copacabana. Foi presa por atentado violento ao pudor. O artigo continua o mesmo. Hoje, a moça indo de biquíni à praia de Copacabana será presa por atentado violento ao pudor só se for a mesma. Não é? Assim, aí pode ser. Mas isso é a jurisprudência, a interpretação halográfica da lei. É lógico que, como aquilo é interpretado no momento, o texto é igual, a interpretação é completamente
diferente. Isso é interpretação holográfica da lei. E o ministro Carlos Grau, ele escreveu aquele primeiro livro, quando ele era ministro, e depois eu acho que ele mudou porque ele passou a ser advogado, daí que ele ficou com medo dos juízes. Porque aí ele disse, minha nossa, o que foi que eu escrevi? Mas evidente que eu penso que a ponderação dos princípios, mas tem que ser aquela ponderação racional, aquela ponderação dentro das balizas constitucionais. E nós temos na Constituição balizas, na minha ótica, suficientes para nós fazermos a ponderação dos princípios. Até porque, necessariamente, nós temos que fazer as ponderações. Porque a nossa Constituição, o Estado democrático de direito, todos nós sabemos, é a mistura do Estado social e o Estado liberal. Existem necessariamente disposições em conflito. Claro, uma é do Estado social e do Estado liberal. E eu tenho que harmonizá-las. E só vou poder harmonizá-las através da ponderação dos princípios. Eu consegui dar um nó no Fernando, sabe? Ele veio para um lado, eu desviei de outro lado, mas, afinal de contas, espero que ele tenha ficado satisfeito. Tá, parece satisfeito. Tá certo. É o botãozinho. Oi, melhorou agora? Bom, primeiro é um prazer, foi enorme ouvi-lo. Eu tenho essa verve da comunicação, além do conteúdo, tem essa verve da comunicação que tornou esse primeiro período da tarde um período gostoso, vou dizer assim. Que bom, obrigado. Eu estava pensando que na palestra da manhã, pelo menos para mim ficou assim, ouvi muito uma tônica da preocupação da obediência dos juízes em relação a decisões dos superiores, né? Eu achei que teve uma tônica muito forte, uma questão muito pragmática. E, por outro lado, acho que na palestra do senhor, eu entendi muito, assim, em vez da obediência, um pouco da desobediência. Mas a desobediência pautado nessa interpretação constitucional. Então, eu queria que o senhor puder fazer alguma abordagem dessa construção da jurisprudência, né? Porque nós tivemos uma reforma do judiciário que pautou muito o controle do próprio poder nas cúpulas dos tribunais, como uma forma até de manietar o pensamento. E me veio muito à cabeça, hoje no período da manhã, que se os juízes tivessem sido obedientes às decisões do Supremo Tribunal Federal e mesmo do STJ em relação aos crimes hediondos, nós estaríamos hoje sem progredir até hoje. Sim, as pessoas porque começou de decisões, a primeira instância, o fato foi esse. Esse era um primeiro ponto, se o senhor puder abordar. E o segundo diz respeito a essa descrença no judiciário. E acho que isso vem se fortalecendo de alguns anos para cá, para mim, especialmente desde o golpe, o nome que quiserem dar, rompimento democrático, enfim. Os dados que o ministro colocou de manhã, de crescimento de habeas corpus, ele falou que de 39 mil foi para 47, alguma coisa assim. São números muito significativos para um período de 3 anos, 2014 para 2017. Nós temos, ao mesmo tempo, o rompimento democrático, temos o crescimento dos habeas corpus, e para a população, as pesquisas mostram essa descrença. Então, o índice de confiança, o ICJ, índice de confiança das instituições, mas não é só a justiça, eles abordam várias instituições, né? Caiu muito, e o judiciário vinha num patamar mais ou menos parecido há muitos anos, e nesses últimos anos cai fortemente. E as pesquisas também indicam a descrença da população no sentido de achar que tem 2 pesos e 2 medidas, porque 92% da população, 93%, acredita que a justiça trata diferente os ricos e os pobres. Se o senhor pudesse fazer alguma consideração, e se há um link nesses dados, confiança, crescimento de habeas corpus. Muito obrigado, muito obrigado. Essa questão dos recursos repetitivos, essa questão dos precedentes, isso é invenção do Marinoni. O Marinoni pôs isso da cabeça, foi estudar lá na Universidade de Colômbia, e eu sou fã do Marinoni. O Marinoni foi meu orientador no mestrado, foi meu orientador no pós-doutorado, mas Dilma Marinoni,
Mas isso, eu acho que são fases da pessoa, né? Ele foi estudar na Universidade de Colômbia e pôs na cabeça esse negócio dos precedentes. E depois ele mesmo se arrepende. Ele mesmo se arrepende. Precedente é aquela análise do Poder Judiciário que faz uma análise do problema sobre todos os seus ângulos. Cada questão tem as suas peculiaridades. Cada questão tem seus pontos importantes a realçar. Então, um julgado que analisa uma questão, para mim é um julgado que eu observo ou não. Agora, para ser considerado precedente, ele tem que analisar sobre todos os aspectos. Tem lá, na viagem eu fiquei querendo saber onde é que era a cidade de Barueri, porque nós, na nossa Câmara, eu agora estou numa Câmara Criminal, mas eu estava numa Câmara, primeira Câmara Civil, onde nós julgamos questões tributárias, né? Então, tem um repetitivo que fala do ISS e que o ISS tem que ser recolhido na sede do banco e não nas cidades lá onde é feita a compra e venda do veículo e tal, né? Então, isso aí é um precedente, né? Recurso repetitivo. E vai para a nossa Câmara e o desembargador Rui e eu sempre votamos contra. Bom, por quê? Mas como é que você não respeita o precedente? Aí, bom, então o que é o precedente? O precedente, relativamente a uma questão tributária, ele necessariamente tem que abordar todos os critérios. Tem que abordar o critério material, tem que abordar o critério temporal, tem que abordar o critério espacial, tem que abordar o critério pessoal, tem que abordar o critério quantitativo. Necessariamente tem que abordar todos os critérios. Então, aí eu digo, ali naqueles meus votos, STJ, o Cine-se teu precedente não abordou o critério temporal. Por isso que eu não obedeço o teu precedente. Porque ele é incompleto. Precedente tem que ser completo. Tem que abordar as questões sobre todos os aspectos. Se o precedente for completo, eu até admito que nós devemos realmente observar. O STJ tem que querer observar, mas faça o serviço bem feito. Se você fizer um precedente, efetivamente, que analise o ordenamento jurídico, que analise as questões sobre todos os aspectos, tudo bem. Agora, pense eu pegar um precedente como essa súmula aí, que não aplica a atenuante abaixo do mínimo legal. Que absurdo! Então, duas pessoas são acusadas lá de um furto. Pegam pena mínima. Só que uma tem menos de 21 anos. E daí não pode aplicar a atenuante dos 21 anos. Daí eu anulo. Mas da onde que está escrito que eu só posso aplicar atenuante se a pena estiver acima do mínimo? Mas é o precedente, é a súmula. Mas não pode ser aceita uma súmula assim. Não pode. Então, na minha ótica, a gente, em nome da segurança jurídica, deve aceitar o precedente? Sim. Quando, na minha ótica, o precedente realmente. Porque o precedente no sistema do common law, ele só é aceito pelo chamado stare decisus, que nós sabemos, exatamente pela sua força de convencimento.
Caso contrário, não se faz um precedente. O precedente é uma construção. Não é reunir lá e por 3-2 formar um precedente. Pá! E depois muda. Por exemplo, aquela questão da TUSD e TUST lá, essa questão da energia elétrica, né? É TUSD e TUST, né? São, sabe do que é que eu estou falando, né? Ou não sabe? Bom, é que eu não trouxe uma conta telefônica. A energia elétrica, ela vem assim. Ela vem lá de Itaipu, vem assim. Daí muda de nome, agora é da distribuidora. Daí continua, muda de nome. Ela tem uns 3-4 nomes, mas é mesmo. E daí, em relação a cada uma delas, existe uma taxa. E daí o ICMS é sobre o valor da energia e vai sobre o valor das taxas. Não é que dê tanto, não chega a dar 100% de acréscimo. Já chegou a 98%, mas a 100% mesmo eu nunca vi chegar. E o STJ, em inúmeros casos, diz, não pode incluir essas taxas na base de cálculo do ICMS. Não pode. De repente, pode. 3-2 pode. Isso é precedente? Claro que não é. E daí eu sou obrigado a seguir esse traço? Claro que não. Tudo bem, vão reformar. Mas eu quero que digam por que eu estou errado. Você disser, olha, eu analisei, sim, o aspecto temporal, e é por isso... Ah, bom. Se você me convencer... Então, o precedente vale. Mas ele não vale por si só. Ele vale pela sua fundamentação. Não é? E daí, se for realmente uma fundamentação constitucional, eu acho que, em nome da segurança jurídica, devemos observar o precedente. Não é? Agora, dizer também uma súmula que nós temos que levar um processo inútil até o fim, é igual exigir que leve até o fim a gestação do feto anencefálico. Pois é, o processo está morto. Não existe a previsão da prescrição em prospectiva. Não existe. Não precisa existir. Isso aí é interesse processual. O interesse tem que ser... Quais o binômio do interesse processual? Necessidade e utilidade. Qual é a utilidade? A utilidade é para garantir a presunção de inocência. Isso é precedente? E nem dá para aceitar? Claro que não dá para aceitar. Desculpe, eu não sei qual a próxima pergunta. O link entre descrédito do judiciário, o número, crescimento dos HCs e o Estado. Sim. Mas isso tem uma lógica. A senhora trabalha no tribunal? A senhora... Então, dizem que é mentira. Não sei se é mentira. Mas as nossas secretarias de segurança recebem do Ministério da Justiça uma verba do sistema penitenciário. Tem uma verba lá que não sei qual é a verba. Uma verba lá que o Ministério da Justiça passa para a Secretaria de Segurança, de acordo com o número de traficantes presos. Então eu tenho que fabricar traficante. Porque quanto mais traficante, mais eu recebo essa verba. E daí, 4 buchinhas de maconha é tráfico. Porque eu estou aumentando a minha eficiência da segurança jurídica para receber mais. Não grave essa parte, porque não é no meu estado, isso aí parece que é
a província é uma província lá de Misiones, parece. Brincadeira. Diga, então, que o Estado, que a segurança pública contribui muito, e eu achei isso um absurdo quando um policial me contou. Escuta, mas que absurdo, todo mundo é traficante agora. Não, professor, mas é que nós temos que encher a estatística de prisões de traficantes para aumentar o nosso percentual. E os tribunais acabam aceitando. Né? Eu não estou falando dos tribunais de maneira geral, mas tráfico, minha nossa, que horror. Mas é assim, o rico é usuário, o pobre é traficante. Não é? Sei lá se eu respondi alguma coisa. Se eu não respondi, o que mais que você queria saber? Tá bom. Bom, infelizmente vamos ter que encerrar esse painel para já prosseguirmos, mas gostaria muito de agradecer novamente. Olha, eu que agradeço. Foi ótimo. E aquele almoço delicioso, então, que eu pensei que eu ia pagar, você pagou. Achei ótimo aquele almoço. Ótimo. Ainda tomei uma taça pacote de vinho. Completo, né? Nossa, que chique que foi. Então, para agradecer ao desembargador, queria lhe entregar, são livros sobre nós. Ah, que sobre bom. nós, sobre a nossa história. Tá bom. Muito obrigada.